Boa tarde, meninas. Vamos fazer uma composiçãozinha aqui com stencil. Stencil, tô cortando alguns agora. Então, esse é alguns dos que eu vou estar cortando. Então, primeiro, eu gosto de fazer uma marcação da composição do lugar onde vão ficar as peças para ver o tamanho que ela vai ocupar. O espaço, né, que ela vai ocupar dentro do meu pano. Então, eu tô fazendo essa marcação aqui com o camurça bem clarinho. Ó. Então, eu já marquei aqui o bule. Vai ser uma composição aqui no tema de café. Só que como o meu pano tem, o barrado já tá pronto, e é um pano que eu já tinha aqui, ele tem cacto. Então, vai rolar um cacto aqui na mesa do café. Mas pra quem gosta de cacto, né? Tenho várias amigas que gostam muito de cacto, que fazem até coleção. Aí vão gostar desse tema. Mas você poderia estar colocando qualquer outro tipo de flor. A princípio eu ia colocar gerânio, que eu gosto muito. Mas como o meu pano, o pano que eu tinha aqui pronto aqui, disponível, era de cacto. Então eu vou colocar de cacto. Então aqui, ó, eu vou colocar um galãozinho de leite, que eu quero assim, tipo, um estilo mais farmhouse. Como ele tem uma borda arredondada aqui embaixo e eu passei essa crepe aqui para delimitar uma bancada, eu vou passar ele um pouquinho para baixo para tirar o boleado, ó. Porque não é possível você tá com peças frontais, né, totalmente de frente. Se você tá enxergando de frente, você tem que enxergar ele reto, né? E se ele for boleadinho aqui, você tem que tirar esse, dar uma engolidinha nesse boleado. Então, aqui eu vou marcar ele bem clarinho, só mesmo para eu enxergar a posição de cada elemento no meu tecido. Se você não tem prática, você pode estar prendendo o stencil com fita crepe nesse passo aqui. Ó, tá bem clarinho, tá vendo? Então, eu já sei qual é a posição que ele vai ocupar. E agora eu vou entrar com o cacto. Não sei se dá pra ver no vídeo, porque o acetato é branco. Mas esse cacto aqui, ele vai pegar um pouquinho por cima do... deixa eu pensar se eu quero que ele fique por trás da xícara ou em cima do galão. Eu acho que eu vou querer que ele fique por trás da xícara, mais por trás da xícara do que pra cima do galão. Certo? Então, eu vou colocar ele aqui, ele vai pegar um pedacinho por trás da asa da xícara, o vasinho, a parte do vaso. E isso também que você pode sempre estar escolhendo a posição que você vai querer nesse ponto aqui, certo? Então, eu vou marcar. Só tá marcando mesmo a posição do elemento, porque se eu quiser fazer um fundo também já aqui, a partir desse momento, eu já posso, porque eu já sei onde cada elemento vai ficar. E eu já posso marcar um fundo também. Ó,
Então, a minha composição de café ele vai ser assim. Depois, logicamente, que a gente vai poder brincar com o fundo, com uma frase, né? Mas eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos nesse pano, ok? Deu pra ver direitinho, né? Ó, ok? Então tá, agora vamos pensar no fundo que a gente vai colocar. Então tá. Ó, elementos colocados, né? Vamos pensar no fundo. Eu tenho aqui um pedacinho de uma sobra de acetato, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer com uma borda de qualquer outro stencil. Que vai dar na mesma, eu vou usar isso aqui para fazer o fundo. Eu quero um fundo um pouco neutro, um pouco mais neutro e menos trabalhado para a gente poder desviar nossa atenção mais pros elementos que tem aqui na frente. Eu tenho algumas cores no meu barrado que eu tenho que conversar com as cores do barrado, né? Para ficar uma composição legal. Então eu tenho algumas cores já pré-estabelecidas no barrado que ao longo da pintura a gente vai usar esses tons, alguns tons aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Ó. Então aqui eu tenho turquesa, eu tenho uma cor aqui que parece um caramelo, tenho os tons de verde já assim, já colocados, e esse fundo aqui é azul marinho. Então a gente em algum ponto a gente vai usar esses. Ah, e tem o turquesa, tá vendo? Tem bastante detalhezinho turquesa. Então a gente vai usar esses tons aí. E o cinza vai ser o nosso tom do fundo. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Eu vou fazer aqui uma medida de mais ou menos 3 dedos, cada ripinha, tá? Eu vou fazer imitação de umas ripinhas. Então, ó, eu pego com a mão bem leve. Aqui eu não tô usando diluente, tô usando tinta pura. Eu vou dar uma sujadinha no pano. Ó, sujadinha mesmo. É bem leve mesmo. Aqui, gente, eu não vou marcar muito aqui não, porque a minha madeira acabou aqui, ó. Entendeu? E se eu passar o pincel ali, eu sujo. Então, depois, quando eu deslocar o pincel, aliás, deslocar o pano, eu dou uma sujadinha ali. Então, como aqui eu tenho bolha, eu vou puxar um pouco mais pra cima. Ó, eu vou marcar. E aí, em alguns lugares, eu vou dar uma sujadinha. Deixa eu reforçar aqui, ó. Ficou clarinho demais. Isso. Aí, marco mais 3 dedos e venho de novo, ó. Com mais uma sujadinha. Tá vendo que é bem aleatório mesmo, sem pensar muito. Porque se a gente pensa muito, a gente não faz. Então, ó. Mais 3 dedos. Aqui eu tô usando o cinza mesmo, só o cinza. Não é nem o cinza chumbo, nem o cinza claro, é o cinza. A tinta de tecido nós temos 3 tons de cinza, né? E esse vamos dizer que é o cinza médio, né? Então, ó, gente, não esquece que aqui em volta dos elementos nós temos sombra, né? Então tem que dar uma sujadinha ali, ó. Mais 3 dedinhos aqui. Vendo que é muito simples? Nada de muito complicado. Se ficar pensando muito nas manchas e como vai ser, querendo fazer uma coisa muito requintada, não acaba não saindo, você meio que trava, tá? Então, vai fazendo bem, uma forma bem descomplicada.
Ok. Aqui tem uma beiradinha. Muito bem. Então, atrás desses elementos aqui do vaso e do galão, como é reto, eu já uso, ó, para fazer a sombra do elemento, tá? Mais 3 dedos. Os 3 dedos. Ó. 3 dedos meu, tá, gente? Meu dedo é gordinho. Se o seu dedo for bem magrinho, vai ser uns 4 dedinhos, tá? Meu dedo é gordinho. Então, eu já meio que jogo aqui a sombra entre eles, né? Do cacto aqui, ó. Eu faço. Por isso que é bom marcar posição, porque você já pode ir em volta dos elementos, né? E dar uma sombreada inicial aqui. Lembrando que não tô usando diluente nem nada, tá? É o cinza mesmo, é só a mãozinha leve mesmo. Ó. Tá dando pra ver? Ó. Aí na câmera ele tá um pouco mais escuro do que tá aqui, tá, gente? A minha câmera, ela dá uma escurecida mesmo. A cor fica bem vibrante. Mas aqui tá mais claro. Aqui, como eu falei, igual do outro lado, ó, eu tenho o final da minha placa aqui, ó. Então, eu nem vou passar aqui agora, nesse momento. Depois, quando eu tirar o tecido, eu passo, porque senão ele vai marcar na ponta da placa. Tá bom? Então, eu deixo essa parte aqui pra fazer depois. Então, vamos nos concentrar aqui. Aí, agora, eu vou dar uma sujadinha de uma outra cor. Então, eu vou pegar o caqui um pouquinho do caqui. E em alguns lugares, ó, eu vim com esse tomzinho mais quente um pouco, né? Ó. Então, eu tava trabalhando só com cinza. Agora, eu vou pegar um pouquinho do caqui. E entre as manchas, eu jogo, faço um pouquinho. Coisa pouca. Eu também não quero um fundão muito forte, não, tá? Aí agora eu vou pegar o cinza grafite não, no tecido é cinza chumbo. Eu já confundo todas as cores com a cor de madeira. O cinza chumbo. E aí só em alguns pontos, ó, eu vou vir e vou dar uma, tá vendo? Uma esquentadinha. Em alguns lugares. Bem aleatório mesmo. Lembrando que eu quero um negócio mais assim, um café na mesa do jardim, um tom, uma composição um pouquinho mais puxada pro farmhouse, tá bom? Nada assim de cozinha chique, né? Aqui não é um tema assim, porque o barrado do pano, ele é de cacto, então eu quero tipo mais um café no jardim mesmo. Não é uma composição que tá ali dentro da cozinha.
Aquela cozinha toda trabalhada no luxo, tá? É uma composição mais para um café da tarde no jardim. E aí, onde você colocou aquelas manchas, é no mesmo lugar que você vai dar uma reforçada em algum pontinho ou outro, tá? Não é em tudo. A gente não quer uma coisa muito, tá vendo? É uma sujeirinha. Lembrando que aí na tela aí ele tá um pouco mais forte do que tá aqui, tá, gente? Aqui tá bem clarinho. Na tela ele fica mais forte, não sei porquê. Então tá bom. Vou limpar o meu pincel. Eu acho que eu vou colocar, começar aqui pelo galão aqui. Que ele já tá aqui, eu já tô com o cinza aberto aqui. Coloquei um pouco da minha misturinha, o que é a minha misturinha? É um pouco de diluente, uma aquarela silk dentro de um outro potinho, certo? Deixa eu pegar aqui, gente, espera só um minutinho, vou pegar um tom aqui que faltou. Vou pegar o palha aqui um pouquinho. Eu vou molhar o meu pincel no aquarela, nessa misturinha, que é a aquarela silk com diluente. Vou pegar um pouco de cinza. E vou pegar meu extenso de galão. Vem cá, meu filho. Vou posicionar em cima daquela marcação que eu fiz. Ok. E vou preencher. Então, aqui eu peguei um pouco de diluente, um pouco de palha, misturei com cinza. Só para ele correr um pouco melhor. E eu começar com uma cor mais tranquilinha aqui. Tô trabalhando com cinza. Vou fazer o preenchimento primeiro. Depois eu me preocupo com os detalhes, tá bom? Então, eu tenho aqui no meio uma área de luz. Então, tô jogando um pouco de palha com diluente. Vou deixar essa luz aqui mais forte aqui. Volto no cinza. E vou fazer minha mescla aqui de cores. Aí me preocupo mais com a transição aqui enquanto essa cor tá molhada. Por isso que é bom você trabalhar nesse ponto aqui com diluente, porque como ele é muito grande, te ajuda a você conseguir trabalhar sem secar a tinta, dá tempo de você fazer o degradê, tá bom? Segura aqui, pra ele não sair do lugar. Lembrando que você pode colocar fita crepe, se você não sente segurança de bater o stencil.
Aqui ele tá bem na borda da madeira, por isso que ele tá chatinho de... Essa minha madeira aqui é um pouco menor. Eu gosto de usar madeira 55, essa é 50, por isso que fica faltando um pedacinho aqui na lateral. Porque os meus panos são todos 55. Aqui eu tenho outro ponto de luz no meio. Então, eu vou colocar mais diluente aqui. Vou pegar lá o palha com diluente e venho marcando minha luz aqui no meio. Palha com diluente. Tô usando o pitoá número 8. Espalhei. Ela deixa ela bem aqui na borda, molhadinha com diluente, porque aí dá tempo de você vir com o cinza tranquilo e colocar o cinza. Então, eu vou preocupar primeiro com a transição de uma cor para outra. Vou soltar a mão aqui um pouco, deixar ela mais leve. Não engula seu ponto de luz, que nem eu fiz aqui. Engoli um pouco. Vou abrir ele outra vez. Engoli além do que eu queria. Ai, deixa eu colocar mais cinza aqui, gente. Uma tampinha. Acabou. Aí venho do outro lado. E vou fazer a mesma coisa com a transição. Deixando a transição mais suavizada. E aí, agora você pode vir pro preenchimento das laterais. Aqui ele ficou bem na borda. Ele não sai do lugar, eu tenho que segurar com a pontinha do dedo. Aí tô preenchendo com cinza. Preenche bem os cantinhos. Mas os cantinhos, você não vai vir com a carga do pincel nos cantos. Você vai descarregar fora da borda do stencil. Porque se você vier com carga de tinta na borda, ele vaza por baixo. Certo? A gente já sabe que muita tinta não combina com o stencil. Então, eu venho com a mão, além da mão estar bem leve, o pincel não está super mega carregado. Então, com movimentos circulares, eu vou dando a carga, certo? Aqui, eu já vou dar uma iluminada aqui. Eu quero essa ponta mais clara, tô pegando umas luzes. Já ilumina aqui agora. Muito bem. Ali eu tenho outra luzinha aqui, ó. Nesse meio já vou dar aqui também.
correto. Ah lá, eu tenho ele já feito. Então, aí esses pontos aqui, ó, eu posso vir com o cinza mesmo que eu tava trabalhando e dar uma preenchida. Mas dá uma preenchida de forma que eu continue enxergando que ele tá ali, para que depois eu venha a fazer o sombreamento aqui. Então, é um preparo pro sombreamento. Ó, tá bom? Aqui a gente vai fazer com lixado, porque é pequeno. Então, aqui, ó, aqui eu posso colocar até esse aqui pra me ajudar, apesar que ele é boleado, tá? Então, eu vou ter que mover ele, mas aqui eu posso fazer isso aqui. E movendo assim. Só dar uma sombreada aqui. E já preparar umas manchas, né? Porque nós queremos um latão mais velho, né? Mais rústico. Aqui eu tô com cinza pelo. Aqui eu tô com aquele cinza escuro. Ok. Aí ele tá bem molhado. Aqui eu posso jogar uma sombrinha aqui de leve, só para marcar, né? Aqui, nesses pontos aqui, eu vou vir com lixado. Deixa eu pegar um lixadinho aqui. Aí você vem e dá uma encostada. Já tô encostando com cinza mais escuro. Aqui depois a gente vai dar mais profundidade nele. Lembrando, gente, que o stencil é um facilitador da sua pintura. Mas você sempre, se você quiser um trabalho mais detalhado, com mais profundidade, com mais beleza, você vai ter que vir com pinceladas, certo? Isso daí é uma realidade. A gente quer pintar com stencil, mas a gente quer deixar parecendo que não foi, né? É uma loucura. Mas somos artesãos e somos assim. E aí a gente não pode ter preguiça, né? De fazer essa parte dos detalhes, das pinceladas, dos encontros aqui com o lixadinho. Porque é aí que vem a beleza, né? Aqueles detalhes que a gente coloca, é o carinho que a gente coloca na nossa pintura, tá bom? Olha, tô fechando os buraquinhos, os encontros aqui. Nada de difícil até agora. Fizemos o ponto de luz com palha aí diluente, sombreamos com
Preenchemos com cinza e estamos sombreando com um cinza escuro, chumbo, tá bom? Nada de segredinhos até agora. E é bom você fazer essa parte agora, porque você, de certa forma, você deixa o pano absorver. No tempo que você tá aqui fazendo isso aqui, o pano tá absorvendo um pouco a tinta, né? Olha, ele tá bem... Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Isso. Ó. Tá vendo a luzona? Tudo bem, né? Essa luz aí. Ficou legal. Nada de misterioso, diferente até agora. Dá pra todo mundo fazer essa parte. Dá uma aumentada nessa luz. Que ela vai fechando. Aí você abre ela outra vez. Certo? Ela vai fechando e você abre. Vou usar o stencil para iluminar essa parte. Aqui. Tenho aqui uma voltinha. Olha lá. E só que a gente quer um galão mais enferrujado. Então eu vou pegar o siena. Siena. Deixa eu pegar aqui. Siena natural e o rústico. Então, com siena, em alguns pontos, eu vou dar uma envelhecida, né? Fazer umas manchas. O que é uma envelhecida? Umas manchinhas, ó. Pra ele parecer que tá enferrujado. Eu quero um galão mais velho, né? Também não precisa pensar muito. É só você imaginar aquele galão lá da fazenda, que já pegou chuva, que tá lá no galpão, no tempo. E envelhecer. Use sua imaginação. Não tem muito segredo, não. E aí, isso eu fiz com siena natural. E agora eu vou pegar o rústico e vou dar umas batidinhas assim. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Deixa eu aumentar, ó. Tá vendo as manchinhas? E aí eu vou dar batidinhas. Pra deixar ele mais velho ainda, essas manchas, ó. Também não tem segredo, só
Dá batidinhas. Então, no meio daquela mancha, ó, no meio daquela mancha eu venho trazendo o rústico em batidinhas, tá bom? Então, agora ele tá super, super, super carregado de tinta, porque nós temos vários tons aqui. Então, para não sobrecarregar muito, eu vou dar um tempo aqui, vou para outro elemento, enquanto ele seca. Depois a gente volta com retoque de cor, certo? De sombra. Eu quero colocar uma sombra preta, ok? Muito bom. Tá bom. Então tá. Então agora vamos aqui pro vasinho do nosso cacto. Então vou pegar o stencil, lembrando que aqui a xícara ela tá um pouco para cima do vasinho. Mas eu tô enxergando aqui. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou passar um lápis. Aqui, tá vendo? Vou passar um lápis. Onde vai pegar ali pra eu não invadir muito, pra depois eu não dar trabalho. Eu não quero trabalho, eu quero me divertir aqui um pouquinho nessa composição. Então, eu vou pegar o amarelo pele, vou pegar o tijolo, vou pegar o caramelo. Caramelo, cerâmica. Vamos ver se o tijolo der para passar por cerâmica, a gente elimina o caramelo. Vamos vendo conforme a gente for pintando aqui, certo? Então, aqui eu tenho o vasinho posiciono lá em cima daquela marcação que eu fiz. Tem um vasinho aqui. Vou pegar um pouco de diluente com um amarelo pele. Vou depositar uma luzinha aqui que eu quero mais central mesmo, porque meus elementos estão todos de frente, então eu quero uma luz mais central, forte no centro. Dei uma levantada nessa luz com um pouquinho, o pincel sujo com um pouquinho de branco. Diluente, tá, gente? Diluente aqui. Pincel molhado no diluente. Só para dar tempo da gente fazer a transição. Agora eu tô com o telha. É o telha ou é o tijolo? Não, tijolo, tá, gente? Tijolo. Então, amarelo pele. Tijolo. Vou ali em volta daquela luz. De uma forma bem simples mesmo. Me preocupo mais aqui agora com a transição mesmo. Olha lá. E agora vamos ver se a gente consegue vir direto no cerâmica. Ó, deu, tá? Então você pode vir direto no cerâmica, não precisa colocar o caramelo.
Ok, olha lá. Pouca tinta, cerâmica é muito forte. Não coloca muito no pincel, é pouco mesmo. Porque senão o vasinho vai ficar todo cerâmica. E a gente quer um degradê aqui de cores, tá? De tonalidades. Vou colocar um pouquinho aqui com pituá. Lembrando que você tem o seu lápis ali, que tá delimitando a alça da xícara. Mas eu tenho mais um pedacinho aqui, ó, tá? Mas vamos fazer isso com lixado. Ok, vamos tirar o stencil. Vou colocar aquela minha bordinha que eu tinha sobrando lá. Vou vir direto no cerâmica. Ó, e vou colocar cerâmica aqui pra fechar esse espaço. Fechei o tanto que pude, lógico que o meu pituá é enorme. Vou lavar aquele meu lixadinho que tava com cinza. Pegar um pouquinho do cerâmica e acabar de fechar aqui, ó. Vem no detalhe agora. E aí eu posso já vir e fazer um detalhe aqui da alça da xícara. Então eu tenho uma sombra de cerâmica em volta. Aqui tem um pedacinho do vaso que eu vou preencher aqui de tijolo. Que o vaso está lá por trás da alça da xícara. E vou sombrear com cerâmica. Não tem segredo nenhum até aqui. Mas eu também quero um vasinho mais veiaco, certo? Aquele vaso lá que a gente deixou na chuva, no chão, no quintal. Então eu vou pegar lá que eu tava com o rústico aberto. Vou pegar um pouquinho de rústico e vou dar uma queimadinha umas pontinhas. Olha lá, ficou queimadinho. Só que aí, não contente, eu quero um musguinho. Sabe aquele lodinho que nasce quando o vasinho de cerâmica fica na chuva? Então eu vou bater aqui, ó, um pouquinho de verde oliva. Ó, em alguns pontos. Ok? Tá bom já, né? Muito simples. Bateu, 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 bateu. E agora vamos lá pro nosso cacto, certo? Esse cacto aí, eu vou preencher ele combinando com o cacto do meu pano. Então, o cacto do meu pano, ele é pistache. Nesse tom aí, pistache. Só que deixa eu pegar um verde soft para dar uma iluminada.
correto? Então, vamos lá. Aqui, gente, seguinte, você pode tanto bater, ele tem esse intervalo grosso aqui. Eu tanto posso pôr isso aqui pra baixo, mas como eu já marquei lá em cima, ó, eu não vou colocar pra baixo, então eu vou preencher. Mas vamos supor que você não tenha marcado a parte de cima ou tenha lembrado de baixar na hora de marcar. Eu não lembrei, então aqui depois eu preencho na mão. Mas você pode baixar na hora de marcar e você tira esse intervalo aqui do stencil. Fica mais fácil do que você ficar preenchendo. Mas eu não baixei e vai assim mesmo, depois eu preencho na mão. Ok? Então, olha, eu vou jogar o pistache. Vamos trabalhar um pouquinho área por área. Então, eu vou fazer essa parte de baixo aqui primeiro. O que eu falo, gente? Fica esse intervalo aqui. Esse intervalo clarinho aqui, você já pode vir e preencher ele. Ok? Ou pode preencher na mão também. Aqui eu já vou marcar uma luz com um verde soft aqui no meio. Ó. Tô iluminando molhado. Todo mundo sabe que tem 3 jeitos de fazer luz no tecido, 3 formas, né? Que é você fazer uma luz úmida, fazer uma luz seca ou fazer uma luz invertida. Então, aqui, quando a luz vai por cima de um outro tom que já tá aqui, é uma luz úmida. Então, eu tô só clareando a tinta de baixo, ok? E aí, eu já venho com um pouquinho do meu verde oliva. E já vou dar esse sombreamento nas bordas, nas pontinhas. Já vou preparando ele para o meu sombreamento. Lógico que vai rolar pincelada aqui, né, minha gente? Todo mundo sabe que tem que dar umas pinceladinhas. Principalmente para fechar os intervalos aqui. Então, ó. Olha lá. Então, eu tenho luz, sombra e uma cor intermediária. Aqui, eu já posso vir e fechar direto com verde oliva. Porque é uma profundidade. Então, eu posso colocar aqui. Esse outro aqui eu não vou arriscar não, pra não borrar. Porque eu tô trabalhando com pitual muito grande, eu vou vir com um lixadinho. Mas pensa que isso aqui é uma base por enquanto. Estamos dando uma base, ok? Né, mas já, ó, uou. Então, aqui, vamos continuar. Ele tem esses três gominhos aqui em cima. Que também são pistache. Mesma coisa. E aí, a gente repete o que a gente fez no de baixo, dando uma iluminada, né? No pistache, ó.
Vamos passar aqui nesse aqui. Lembrando, gente, eu tô trabalhando com um cacto aqui porque o meu pano, ele tem um barrado de um tecido de cacto e eu não consigo trabalhar fora do tema que tá no barrado, tá? Então, aí, se você tem o seu pano, vamos supor que ele tenha rosa, vamos supor que ele tenha hibisco, não sei, a flor que tiver no seu pano, ou o tema que for o seu pano, lavanda, você pode trocar o stencil, né? Nada te impede de você, em vez de colocar um vaso com cacto aqui, você coloca um, né? A princípio eu ia fazer com gerânio. Aí como eu vi que, meu Deus do céu, não quero sentar para costurar hoje, mas eu tenho esse pano pronto aqui que tem cacto, eu troquei o gerânio que eu ia fazer aqui pelo cacto, ok? Então, você tem que usar o stencil que você tem em casa. Usar o tecido que você já tem na sua casa. Não vai comprar lá um tecido novo só para fazer a composição. Você tem um lá que tá pronto já? Usa o que você tem, da forma que você tem, começa pelo que você tem, né? Vamos otimizar o nosso tempo trabalhando com coisas que a gente já tem em casa. Ó, joguei o pistache, joguei a claridade, ok? Então agora já vem com o verde oliva. Vou colocar aqui no começo e aqui para separar aqui, ó. Gente, não tem muita ciência não. Aqui no começo da divisa, porque a gente vai ter que engolir depois desses intervalos. E logicamente que ele vai ter aqui, ó. Então, eu dou só uma passadinha com o meu pincel aqui, com verde oliva, mas eu sei que eu vou ter que vir na pincelada, correto? Ó, vou tirar o stencil e aí agora eu vou fechar ali. Tem segredo nenhum. Ó, vou encontrar aqui esse cacto aqui. Não tem segredo, eu só vou completar. Se você quiser vir primeiro com pistache, depois colocar o oliva, pode também. Pode também. Né? É que eu acho que o oliva, ele não pega muito forte em cima do pistache. Ele dá mais peso no sombreamento, dá mais cor se ele vier sozinho. Então, pra mim aqui, pro efeito de sombreamento é até melhor. Ele tá sem o pistache por baixo. Porque ele pega melhor. E aí, vamos fechando. Gente, vocês entendem por que tem esses espaços aqui, né? Porque aqui é a dobra do cacto. Alguém aí que já viu o cacto que tem na sua casa, você sabe que ele é cheio de gominhos, né? E aqui essas separações simulam esses
a profundidade desses gominhos aí. Gente, nada difícil até agora. Bateu o verde pistache, bateu a luz por cima. Pode fazer uma luz invertida, pode também, tá? Você pode começar com soft, só na área de luz, colocar uma transição pro verde pistache e depois pro verde oliva. Pode também, tá bom? Aqui, mas como o espaço é menor de cada gominho, eu acho que fica mais fácil por cima. Mas também você pode colocar assim. E depois, aqui você pode usar as 3 luzes, e depois pode usar, depois que tiver seco, fazer, intensificar a luz fazendo uma luz seca. Ok? Primeiro passo aqui do cacto, então, está pronto.